Olá, bem-vindo a mais um vídeo da disciplina de Sistemas Operacionais voltado para alunos bacharelado em Sistemas de Informação. Eu sou o professor Ivo e vou falar sobre o chaveamento de contexto e escalonamento de processos. Vamos lá? O chaveamento de contexto em sistemas operacionais ele ocorre quando processos são interrompidos para executar ou usar a CPU posteriormente. Quando o processo deixa a CPU, o seu contexto de execução é salvo no bloco descritor do processo, que está na memória RAM. O contexto de execução é formado basicamente pelos registradores da CPU. O chaveamento de contexto ele é realizado pelo sistema operacional. Então, quando um processo recebe a CPU, é feita a reposição do seu contexto. Ou seja, o contexto de execução que está no bloco descritor, ele é copiado para os registradores da CPU. A imagem desse slide ilustra aí o processo, né? Que a gente tem aqui dois processos, processo 0 e processo 1, e o ambiente, né? De salvar o contexto no bloco descritor do processo 0, recarregar o estado do bloco descritor do processo 1, depois que o processo 1 está executando, em algum momento ele vai ser interrompido, ou também através de uma chamada de sistema ele vai ser interrompido, e aí vai salvar o contexto no bloco descritor do processo 1 e recarregar o estado no bloco descritor do processo 0. Bom, o módulo do sistema operacional que realiza a reposição do contexto é o dispatcher ou despachante. Os processos são retirados do processador em algumas situações que serão descritas a seguir. Então, as situações que o processo é retirado da CPU são quando ele termina suas atividades, quando um processo de mais alta prioridade ele fica apto, ou seja, pronto para a execução, quando há interrupção por tempo, né? O processo usou a CPU pelo tempo máximo que ele tinha direito, quando há uma interrupção de dispositivo de entrada e saída, quando há interrupção por falta de paginação, que é memória RAM, né? E quando há uma interrupção por qualquer outro erro. Logo, o processo de repasse aí da CPU de P1 para P2 funciona da seguinte forma. O sistema operacional ele salva o contexto do processo 1, que é P1, em seu bloco descritor, atualiza o estado do processo que está em execução, agora ele vai salvar para apto, e no bloco descritor ele insere aí o descritor do processo na fila apropriada, na fila de apto. Seleciona P2 para execução, executa o descritor do processo selecionado de P2 e coloca o seu estado aí para executando. Ele repõe o contexto de P2, ou seja, o contexto que estava no bloco descritor da RAM, ele é copiado para os registradores da CPU. E assim finaliza esse repasse aí da CPU de um processo para o outro. Bom, o escalonamento de processos em sistemas operacionais é um mecanismo típico de sistemas multiprogramados. Ele é utilizado aí para gerenciar o acesso à CPU, dividindo entre os processos o tempo de forma justa, né? O escalonador de processos ele é responsável por selecionar um processo que está pronto, ou seja, na fila de apto, para usar o processador. Sempre que a CPU estiver livre, ou seja, sem nenhum processo executando, e existe processo na fila de apto, deverá ocorrer o escalonamento, né? Então, uma política de seleção vai ter que ser realizada e selecionar um dos processos que estão na fila de apto. Em seguida, é realizado o chaveamento de contexto, levando as informações dos processos para a CPU. Há 5 objetivos elementares dos escalonadores de processo. Um deles é a justiça, que deve garantir que todos os processos terão chances de uso da CPU. A eficiência, enquanto existir processos aptos, o processador deverá ficar ocupado, ou seja, trabalhando. Tem a maximização do throughput, que deve tratar o maior número de processos num dado período de tempo.
Outro objetivo é a minimização de tempo de resposta, que é o turnaround, que deve reduzir o tempo entre a requisição e a realização. Temos também a minimização do tempo de espera, que é o wait time, que deve diminuir o tempo em que o processo fica na fila de hábito esperando a CPU ficar disponível. Bom, os escalonadores de processo eles são classificados em preemptivos e não preemptivos, onde o algoritmo que é preemptivo, o processo ele pode ser interrompido, sendo retirado da CPU para executar posteriormente. E o não preemptivo, o processo ele não pode ser interrompido, não pode ser retirado da CPU. Ele mantém-se em execução até que a CPU conclui o uso, o processo conclui o uso na CPU, ou caso ocorra algum erro durante a execução. O algoritmo de escalonamento ele seleciona qual processo deve ocupar a CPU em um determinado espaço de tempo. Os algoritmos eles buscam atingir um bom tempo médio e garantir a melhor ocupação da CPU. É necessário considerar no escalonamento a existência de processos que são I/O bound e processos que são CPU bound. Os processos I/O bound são os que passam maior parte do tempo no ciclo de entrada e saída do que executando usando a CPU. Já os processos CPU bound são o contrário, eles passam maior tempo usando a CPU. Um exemplo de processo CPU bound são processos que tenham que realizar cálculos matriciais, que são cálculos mais demorados e que usam muito a CPU. Alguns dos algoritmos de escalonamento mais conhecidos são o FIFO, o primeiro a chegar é o primeiro a sair, o SJF, que é o menor trabalho primeiro, o menor job primeiro, o SRTF, que é o menor próximo ciclo restante, o Hold Robin, ou fatia de tempo, e o algoritmo de prioridade. Bom, nesse slide são apresentadas as referências utilizadas na geração desse material. Eu agradeço muito a sua atenção. Se você gostou do material, dá um joinha aí e se inscreve no canal e assista o próximo vídeo, que vai abordar detalhes dos principais algoritmos de escalonamento, com alguns exemplos para vocês.